13 bilhões de dólares, é isso que custa construir um navio? Você está vendo mais do que o PIB de 40 países, mais do que todo o orçamento militar anual da maioria das nações da OTAN. O USS Gerald R. Ford não é apenas um navio de guerra, é uma cidade flutuante, uma fortaleza movida à energia nuclear, a máquina mais complexa já construída pelas mãos humanas. E hoje vou levar você para dentro dela, convés por convés, sistema por sistema, para mostrar por que esse navio aterroriza todos os adversários do planeta. Vamos falar do elefante na sala. 13 bilhões de dólares é uma quantia absurda de dinheiro, então por que custou tanto assim? Porque o Ford não é apenas uma atualização, é uma revolução. Por 50 anos a Marinha operou porta-aviões da classe Nimitz, 10 deles. Eles eram, e ainda são, os navios de guerra mais poderosos já construídos. Mas eles foram projetados nos anos 1960, sua tecnologia, seu layout, sua engenharia, tudo da era da Guerra Fria. A classe Ford começou do zero, com 23 novas tecnologias que nunca tinham sido instaladas em nenhum navio antes. E aqui está o que as pessoas não entendem. Quando você desenvolve 23 sistemas totalmente novos simultaneamente e depois tenta integrá-los em um único navio, as coisas dão errado, espetacularmente errado. O orçamento original era de 10,5 bilhões. Ele aumentou para 13,3 justamente por causa dessas dores de crescimento típicas do primeiro da classe. Mas as tecnologias que eles desenvolveram são insanas. E a mais importante de todas, lança aeronaves de maneiras que pareceriam ficção científica há 20 anos. Ela se chama EMALS e muda tudo sobre como os porta-aviões lutam. Por 60 anos, os porta-aviões lançaram jatos usando catapultas a vapor. Pistões enormes movidos por vapor de alta pressão que aceleram uma aeronave de 27 toneladas de 0 a 270 km por hora em 2 segundos. Pistões enormes movidos por vapor de alta pressão que aceleram uma aeronave de 27 toneladas de 0 a 270 km por hora em 2 segundos. As catapultas a vapor funcionam. Elas já lançaram centenas de milhares de aeronaves, mas têm problemas. Primeiro, elas são brutais. Nas estruturas das aeronaves, as catapultas a vapor liberam sua energia em um pico massivo e descontrolado. Imagine ser atingido por trás por um caminhão, em vez de ser empurrado suavemente por um trem. A aeronave e o piloto sofrem a cada lançamento. Segundo, a manutenção das catapultas a vapor envolve centenas de peças móveis, vedações e válvulas que operam sob pressão extrema. Porta-aviões, classe Nimitz, exigem centenas de horas semanais apenas para manter as catapultas operando. Terceiro, uma catapulta a vapor fornece praticamente a mesma força, seja lançando um FA-18 Super Hornet de 45 mil libras ou um drone de 5 mil libras, não há controle preciso. O EMALS resolve tudo isso. O sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves usa motores de indução linear, basicamente um enorme canhão eletromagnético para acelerar as aeronaves pelo convés de voo. Em vez de vapor e pistões, o EMALS usa eletricidade armazenada em enormes volantes, girando em velocidades incríveis, que é então liberada como energia eletromagnética ao longo da pista da catapulta. E aqui está o motivo disso ser importante. O EMALS pode controlar com precisão a energia de lançamento para cada aeronave, lançando um pesado F-35C com potência máxima, lançando um leve drone MQ-25 de volta. O sistema se ajusta automaticamente, reduzindo o estresse nas estruturas das aeronaves em até 30%. Isso significa que as aeronaves duram mais, precisam de menos reparos e podem voar mais missões por dia, e ainda tem o sistema de pouso. O equipamento avançado de parada, o AAG, substitui os antigos cabos hidráulicos de parada por um sistema de recuperação controlado eletromagneticamente. Mesmo princípio, em vez de bater em um cabo fixo que desacelera a aeronave de forma violenta, o AAG aplica uma força de frenagem controlada, mais suave, mais segura e com menos danos à aeronave. Combinados, o EMALS e o AAG significam: o Ford pode gerar 25% mais saídas por dia do que um porta-aviões da classe Nimitz. Isso são 160 saídas de combate em um único dia a partir de um único navio. Mas a catapulta é só o começo. O Ford tem um sistema de radar que faz o Nimitz parecer cego. Olhe para a ilha do Ford, aquela torre no convés de voo, perceba algo diferente de um Nimitz.
Ela é menor e está posicionada mais para trás, em direção à popa do navio. Isso não é por acaso. Mover a ilha para a popa criou mais espaço no convés para as operações de aeronaves, mas ela também abriga algo que dá ao Ford uma vantagem quase injusta: o radar de banda dupla, DBR. Os porta-aviões da classe Nimitz usam os sistemas de radar SPS-48 e SPS-49, antenas rotativas da era da Guerra Fria que escaneiam o céu mecanicamente. Eles funcionam, mas têm pontos cegos, podem ser bloqueados e têm dificuldades contra ameaças modernas, como mísseis que voam rente ao mar e aeronaves furtivas. O DBR do Ford combina dois sistemas de radar diferentes em um único pacote integrado. O radar multifunção AN/SPA-3 opera na banda X, uma frequência alta, extremamente precisa. Ele atua na orientação de mísseis, busca no horizonte e rastreamento de superfície. O radar de busca volumétrica AN/SPA-4 opera na banda S, uma frequência mais baixa e de maior alcance. Ele fornece vigilância de área ampla, detecção de mísseis balísticos e controle de aeronaves. Juntos, eles criam um quadro de radar impressionante. O Ford pode rastrear simultaneamente contatos aéreos, contatos de superfície e ameaças de mísseis balísticos. Em uma bolha de 360 graus, ao redor do navio, o DBR pode detectar um objeto do tamanho de uma bola de beisebol a distâncias que ainda são classificadas. E como é um radar de varredura eletrônica ativa, a ESA, ele não gira, ele direciona seus feixes eletronicamente. Milhares de módulos de transmissão e recepção criam feixes mais rápido do que qualquer antena mecânica. O porta-aviões Nimitz depende de seus navios de escolta, destroyers e cruzadores para a maior parte da cobertura de radar aérea. O Ford consegue detectar ameaças que seus próprios navios de escolta não percebem, mas um porta-aviões não é nada sem aeronaves. O Ford transporta mais do que você imagina. O grupo aéreo do Ford, chamado de Air Wing, designado CVW, pode embarcar mais de 75 aeronaves. Vamos detalhar o que realmente está a bordo. 4 esquadrões principais de FA-18EF Super Hornet, isso dá cerca de 44 jatos. Esses cuidam da superioridade aérea, ataques e apoio aéreo aproximado. Os futuros F-35C Lightning II Stealth Fighters, o Ford foi projetado para operar o F-35C desde o primeiro dia. Os sistemas EMALS e AAG foram literalmente projetados em torno dos requisitos do F-35. Guerra eletrônica EA-18G Growlers, a variante de ataque eletrônico do Super Hornet. Eles bloqueiam radares inimigos, interrompem comunicações e cegam as defesas aéreas. Alerta antecipado E-2 de Hawkeye, avançado, plataformas de radar voadoras que ampliam o alcance dos sensores do porta-aviões em centenas de milhas. Helicópteros MH-60R Seahawk para guerra antissubmarino e MH-60S Nighthawk para logística, combate, busca e resgate. E então há o divisor de águas sobre o qual ninguém está falando, o MQ-20 e 5A Stingray, o primeiro drone de reabastecimento aéreo não tripulado baseado em porta-aviões da Marinha. Isso muda completamente a equação. Atualmente, os Super Hornet consomem uma quantidade enorme de combustível só para ir e voltar do porta-aviões. O MQ-25 funciona como um posto de combustível aéreo, aumentando o alcance de cada aeronave do esquadrão aéreo em centenas de milhas. Isso significa que o Ford pode projetar poder mais longe da costa, o que permite que ele permaneça fora do alcance dos mísseis antinávio chineses e ainda assim ataque alvos no interior do território. Essa única capacidade, o reabastecimento aéreo não tripulado, vale mais para a eficácia de combate do Ford do que adicionar mais 10 caças. Mas e quanto às 4.500 pessoas que realmente operam essa cidade flutuante? O Ford transporta aproximadamente 4.500 pessoas, cerca de 600 a menos do que um porta-aviões da classe Nimitz, e isso é proposital. Lembra daquele 13 bilhões de dólares? Uma grande parte dessas novas tecnologias foi projetada especificamente para reduzir a necessidade de pessoal. O Ford possui sistemas automatizados de manuseio de armas. O Nimitz exige dezenas de marinheiros para mover manualmente bombas e mísseis dos depósitos até o convés de voo. O Ford usa um sistema automatizado que reduz quase pela metade a equipe de manuseio de armas. Sistemas automáticos de controle de danos, combate a incêndios avançado e menor manutenção devido ao IMALS e AAG. Ao longo dos 50 anos de vida útil do Ford, essa redução de 600 pessoas na tripulação economizou para a Marinha aproximadamente 4 bilhões de dólares só em custos de pessoal.
Mas a tripulação que você tem vive em condições que surpreenderiam os marinheiros de um Nimitz. Corredores mais largos, mais espaço de alojamento por marinheiro, cozinhas melhoradas. A cozinha do Ford pode servir 17.000 refeições por dia, melhores instalações de academia, enfermaria aprimorada com um centro cirúrgico completo. No Nimitz, os marinheiros brigam por tomadas como se fossem ouro. No Ford, cada área de alojamento tem USB e energia corrente alternada disponível. É algo pequeno, mas no mar, por 9 meses, detalhes fazem diferença. E alimentando tudo isso, 2 reatores nucleares Bechtel A1B, gerando cerca de 600 megawatts de energia elétrica, isso é 3 vezes a produção elétrica de um Nimitz. Por que tanta energia? Porque o EMOS precisa, o radar de banda dupla precisa. E as armas do futuro, como energia dirigida, canhões eletromagnéticos e guerra eletrônica, precisarão de ainda mais. O Ford foi construído com 250% mais capacidade elétrica do que usa atualmente. Essa margem existe para armas que ainda não foram inventadas. Então, depois de todos os problemas, todos os atrasos, todos os estouros de orçamento, será que o Ford realmente vale a pena? Vamos ser honestos, o programa Ford foi uma bagunça. Anos de atraso, bilhões acima do orçamento, o EMOS quebrou, os elevadores de armas não funcionavam. O Congresso ameaçou cancelar toda a classe, mas aqui está o que os críticos não percebem. Todo porta-aviões pioneiro foi um desastre. No papel, o primeiro Nimitz CVN-68 estava atrasado acima do orçamento e teve problemas de propulsão. O primeiro da classe Forrestal teve um incêndio catastrófico que matou 134 marinheiros. Os primeiros navios sempre têm problemas, é por isso que são chamados de primeiros da classe. O Ford completou seu primeiro desdobramento em combate em 2023. Ele foi enviado ao leste do Mediterrâneo na guerra entre Israel e Hamas, e funcionou. O EMAUS lançou as aeronaves, o AAG as recuperou, o radar de banda dupla rastreou ameaças, o navio realizou operações de combate sustentadas. Foi perfeito? Não. Mas o Ford provou que o conceito funciona. E o segundo navio da classe, o USS John F. Kennedy, já está incorporando todas as lições aprendidas. Quando o quarto porta-aviões da classe Ford integrar a frota, a maioria dos problemas do primeiro da classe já será coisa do passado, e a Marinha terá os porta-aviões mais capazes, mais letais e mais resistentes já construídos. 13 bilhões de dólares, 23 novas tecnologias, 4.500 tripulantes, 75 aeronaves, 2 reatores nucleares que não precisarão de reabastecimento por 25 anos. O USS Gerald R. Ford não é apenas um navio de guerra, é uma declaração. Uma declaração que diz: não importa o que você construa, não importa quantos mísseis você aponte para nós, a América ainda controlará os mares. O navio de guerra mais avançado já construído, ela está apenas começando, e se você quiser ver como os Navy SEALs lançam missões secretas a partir de submarinos, confira este vídeo. Revelo aqui o método de inserção que ninguém comenta.